Então, começamos hoje uma série sobre apegue-se ao Eterno, como se aproximar do Eterno segundo a Torá. Então, uma série muito importante, diferente do que nós estávamos fazendo antes. Não vou fazer agora o estudo da Paraxá, mas vou fazer essa série que eu acho muito importante e vai ser bom para todos. Então, eu queria começar só com uma introdução. Graças a Deus, a nossa história, ela demonstra que nós somos pessoas que conhecemos várias religiões, mas que encontramos literalmente a verdade. A verdade procede do Eterno, da Torá, e a verdade, ela foi dada ao povo judeu. Todas as religiões, de uma certa forma, porque a Torá, ela é a própria palavra de Hashem. A Torá revela a verdade. Então, toda a religião que existe, ou pegou algumas partes da Torá, ou distorceu, ou pegou várias partes e foram distorcidas, ou fizeram uma coxa de retalhos. Enfim, toda religião ela tem fragmentos dos ensinamentos que foram distorcidos, modificados. E alguns usam justamente até o contrário do que é ensinado na Torá para atrair um tipo de força oposta. Graças a Deus, nos livramos de tudo isso. Nos livramos dos deuses que não são deuses. Nos livramos de intermediários. Sabemos claramente hoje que não se precisa, que não é necessário intermediários. Graças a Deus, nos livramos de tudo isso. O ponto importante que vocês vão entender pouco a pouco, e eu consegui captar aqui com muita clareza, é que é impossível nós entendermos e interpretarmos o Tanar de maneira correta, não só a Torá em si, mas o restante dos livros, dos profetas, dos escritos. É impossível uma pessoa ler esse texto, traduzir e interpretar da forma correta, a menos que ela tenha o auxílio dos comentários, dos estudos dos sábios do povo judeu. Isso aí vocês vão observar nos nossos estudos e alguns textos. Eu estudei recentemente, de maneira mais profunda, os Terrilim. E o significado de alguns textos, eu diria que é impossível a pessoa captar, a menos que ela tenha acesso a uma forma de interpretar correta e os comentários dos sábios. Os Terrilim, eles são muito profundos e por isso é muito usado, né, no sentido das rezas, enfim, porque eles têm segredos muito especiais, muito importantes, que são revelados através de estudos, né, com fontes, obviamente, judaicas, com explicações dos sábios. Muito bem, passando isso, é muito importante também, gente, é muito importante, só ainda na introdução, entender algo que é fundamental, né? E toda vez que se tira a Torá, né, da arca, no sentido de ser feita a leitura, né, da Torá, existe um momento após a leitura onde a pessoa levanta a Torá. E quando ela levanta a Torá, nós devemos dizer Vezot a Torá Asher, ou seja, essa é a Torá que Sam Moshe Lifnei Bnei Israel, que Moshe colocou diante dos filhos de Israel. Alpi Hashem, ou seja, o significado, né, algo que saiu da boca de Hashem, no sentido de ser
Essas são as palavras de Hashem, ou seja, a Torá é a verdadeira palavra do Eterno, Beyad Moshe, através das mãos de Moshe, no sentido de que ela veio até nós através de Moshe. Muito bem, gente. Com essa introdução inicial, vamos agora começar todo o processo, né, de se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Eu vou começar com um texto num livro chamado, página, só um minutinho, Chaye Adam. Então, é um livro que faz um estudo sobre algumas halachot, mas a fonte delas, né, de onde elas surgiram. Muito bom livro, um livro muito especial, e traz realmente é um livro que eu tenho lido, ajuda você realmente a se aproximar de Akadosh Baruch Hu. E uma frase do livro que eu queria ler para vocês, para a gente começar o estudo, diz assim: Mitzvat ase min haTorah, ou seja, as mitzvot que nos inspiram a fazer coisas, né, que é da vontade de Akadosh Baruch Hu, são 248 mitzvot, She Ihyeh Adam Dabuk Tamid Bemachashavto Beakadosh Baruch Hu. Ou seja, elas são para que o homem, elas existem, elas foram dadas para que o homem esteja apegado sempre em seus pensamentos a Kadosh Baruch Hu. Então, quando nós nos aproximamos de Akadosh Baruch Hu, em todos os momentos, momentos bons, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de aflição, nós devemos estar focados, ou aprendendo as lições, ou procurando entender as lições, ou agradecendo, enfim, ligado a Akadosh Baruch Hu nos nossos pensamentos, constantemente. E isso traz sobre a nossa vida um apego, uma proximidade do Todo-Poderoso. Nesse livro ele pergunta como é que um homem poderia, né, uma criatura, um ser limitado, ele poderia se aproximar do Criador, né, do Todo-Poderoso, daquele que está além de tudo. E a resposta é através dos seus pensamentos. O Davi Meller, ele falou que dia e noite ele meditava nas palavras da Torá. Então, através dos nossos pensamentos, através das mitzvot, através do estudo da Torá, nós ficamos apegados a Kadosh Baruch Hu. Existem coisas específicas que geram uma proximidade maior, mas de todas elas, o estudo da Torá é o que produz o maior nível de proximidade. Muito bem. Agora nós vamos estudar um ponto fundamental, porque algo que nos acompanha, quer a gente goste, quer a gente não goste, mas é um tipo de companhia inevitável, são as aflições, as dificuldades, os obstáculos. Então, isso ocorre na vida de todos nós de uma forma constante. Sempre existe um tipo de obstáculo, um desafio, uma dificuldade a ser vencida, aflições, sofrimentos e a superação, né, desses momentos difíceis. Porém, esse processo em si, ele precisa ser muito bem compreendido, à luz da Torá, à luz do ensinamento dos sábios. Porque se nós não compreendermos bem esse processo ele pode, de uma maneira literal ou sutil, afastar uma pessoa do convívio dela com a Kadosh Baruch Hu.
Então é fundamental nós entendermos esse processo. E eu vou trazer um estudo um pouquinho mais profundo hoje, justamente sobre isso, sobre como lidar com as aflições, como entendê-las, de onde elas procedem, como elas surgem. Então, esse é o estudo que nós faremos agora. Espero que possa ser muito bom para todos vocês. Então, vamos lá, gente. Os sábios, eles dizem o seguinte: In roe Adam she'isurim baim alav yefashpesh bema asav. Ou seja, se uma pessoa ela vê que sofrimentos estão vindo sobre ela, ou seja, que aflições estão chegando a ela, ou doença, ou algum tipo de dificuldade, ou uma aflição na sua alma, ou uma aflição no seu corpo. Então, se algum tipo de sofrimento está chegando até nós, então o homem deve examinar, investigar as suas ações. O sentido aqui, no sentido mais profundo, ele deve escavar para encontrar o problema. Ou seja, ele deve buscar diligentemente onde. Ok. Ele deve buscar diligentemente onde estaria o problema para o surgimento daquela doença, ou daquela aflição, daquela dificuldade, daquela situação que ele não está conseguindo resolver, ou de uma falta de parnassá, de sustento, enfim, tudo que causa aflição. Então, aquilo que afeta o sustento, afeta a parnassá, afeta a saúde do corpo, afeta a paz interior, né, as aflições que ocorrem na dificuldade que se tem com outras pessoas, todo tipo de aflição. O homem deve primeiro escavar para buscar onde está o problema. E nesse momento a proximidade com Hashem é fundamental. Ao invés de olhar a circunstância de maneira externa, ao invés de fazer aquela pergunta por quê da maneira errada, ao invés de achar que uma pessoa A, B ou C é a fonte dos seus problemas, ao invés de todas essas atitudes erradas, nós devemos buscar Hashem e perguntar um porquê diferente. Hashem, por que eu fui atingido por esse problema? Por que essa enfermidade, Hasve Shalom, chegou até mim? Ou por que essa pessoa no trabalho, ou seja onde for, está me causando problemas? Por que isso está acontecendo? Então, esse é o primeiro ponto que deve ocorrer. Nós devemos escavar, ou seja, buscar diligentemente a causa dessa aflição. Muito bem. E existe um texto que é usado, os sábios usam para explicar isso, que está no livro de Eicha, ou seja, Lamentações 3:40. E o texto diz o seguinte, vamos ouvir e meditar nesse texto. Diz assim: Narpesa deracheinu, benachkorá venachuvá ad Hashem. Ou seja, procure examinar o seu caminho, examinar ou experimentar o seu caminho e retornar ao Eterno. Então, Baruch Hashem, esse é o primeiro passo, o passo mais simples. Porém, ponto. As aflições, isso é fundamental, gente, entender isso. As aflições, os sofrimentos, eles não vêm apenas
como uma causa de algo errado que a pessoa fez. Ou seja, são um sofrimento, ele pode ocorrer a uma pessoa sem que haja necessariamente uma haverá, né? um pecado, uma iniquidade cometida. Isso é muito raro. Hoje em dia, especialmente, é muito raro. Mas nós vamos estudar isso, porque existe esse caso. E existe um motivo, então, diferente para que uma aflição chegue até uma pessoa sem que haja uma causa no sentido de um haverá de um pecado. Muito bem. Agora, digamos que a pessoa fez essa investigação, né? E acontece algo, né? Os sábios dizem, ela pispes velomatzah, ou seja, ela investigou, mas não achou, não encontrou nada. Então, ela buscou, ela rezou, ela leu, né, os Terrilim, né? Ela investigou, mas não encontrou uma razão, né? Não veio à mente dela, não veio à memória dela, após uma investigação mesmo maior, não veio um motivo. Então, se isso ocorrer, então chegou uma aflição, tem uma pessoa incomodando você, Hasve Shalom, tem uma enfermidade que lhe atingiu, tem uma dor que passou a surgir no corpo, Hasve Shalom, mas né, aflições, sofrimentos, ou uma dificuldade na parnassá, no sustento, que causa também muita aflição. Então, a pessoa investigou. Investigar, gente, não é simplesmente algo superficial, é como eu falei para você, escavar, ou seja, buscar realmente encontrar motivo, pedir, né, a Hashem ajuda para você entender aquilo, o motivo disso. Digamos que você não encontrou. Então ele diz, olha, você investigou e não encontrou. Então, qual é o segundo ponto que você tem que fazer para solucionar o problema? Porque se você encontrou o problema, a gente leu no livro de Lamentações, faz techuvá e a aflição será retirada de você. Então, faz techuvá. Então, se foi algo que aconteceu no passado, você consegue conectar com a aflição que está ocorrendo hoje, enfim, então faz techuvá, né? E você vai receber uma orientação de como fazer essa techuvá. Ok? Muito bem, Baruch Hashem. Mas não encontrou. Qual é o segundo passo? Os sábios dizem, atribua essa aflição à anulação da Torá, ou seja, o fato de você não estar se ocupando da Torá. Os sábios dizem, Kol she efshar lo la'asok batorá ve'eino osek, ou seja, todo aquele todo que para ele é possível, she efshar lo, que para ele é possível, la'asok batorá, se ocupar da Torá, ve'eino osek, mas ele não se ocupa, os sábios dizem que vem sobre ele muitas aflições. Então, se a pessoa investigou a aflição, ou a doença, às vezes shalom, qualquer outra coisa, não encontrou um motivo de um haverá, ela vai observar, será que ela está se ocupando da Torá? Ela teria condições de estudar pelo menos uma hora, ela estuda 10 minutos, ela teria condições, talvez ela não teria condições de estudar uma hora, teria condições de estudar meia hora, ela estuda 10, 15 minutos, ou nem estuda. Então, não se ocupar da Torá, quando é possível você fazer, isso é uma das causas das aflições. O contrário também é verdade. Quando você se ocupa da Torá, então existe um processo, inclusive, de limpeza profunda.
o estudo da Torá, ele produz um tipo de limpeza extremamente importante e suave. Existem várias maneiras de ocorrer uma capará, uma limpeza, né? Uma expiação. Existem maneiras dolorosas, às vezes elas são necessárias, mas a Torá, o estudo da Torá, ele produz uma espécie de capará de uma maneira muito agradável. A mesma coisa uma pessoa fazendo só uma comparação, uma pessoa vai no médico, você tem um problema e tem vários tipos de tratamento. O tratamento mais agressivo, através de um tipo de procedimento cirúrgico. Existe tratamento que vai gerar dor. Existe, talvez, o médico fala, não, vamos fazer um tratamento diferente, você vai tomar um comprimido, tal, em 8 em 8 horas, e vamos ver se, através desse medicamento, né, soluciona o problema, digamos, de maneira que não seja dolorosa. E, às vezes, solucionou o problema. Então, o tipo de tratamento que ocorre através do estudo da Torá, ele é um tratamento, digamos assim, com prazer, sem dor, mas que tem um efeito extremamente profundo. E é citado o Tehillim 94:12, que diz: Ashrei Agever, né? Feliz, bem-aventurado é o homem, Asher Teazreno Hashem, o Metoratecha Telamideno. Feliz é o homem que Hashem castiga e o ensina através da Torá. Então ele castiga por quê? Porque a pessoa ela está alheia, ela não está se ocupando da Torá, mas na medida que ela entende isso, ela volta, faz uma techuvá nesse caso, no sentido de ter mais tempo para estudar a Torá. Então, o que o Eterno faz? Ele ensina essa pessoa através da sua Torá. Muito bem, mas a pessoa, mais uma vez, investigou isso, mas ela observou que, na verdade, ela está se ocupando da Torá. Ela estuda todos os dias. Então, está ocorrendo uma aflição. Ela investigou, observou que não existe uma verá, uma iniquidade. Se ocupa da Torá, estuda todos os dias. Então, ela não encontrou nesses dois aspectos, nesses dois fatores, o motivo da sua aflição. E agora? Então, chegamos no terceiro ponto, que é chamado Asurim Shel Ahavá. São chamados sofrimentos de amor. Ou seja, são sofrimentos trazidos à pessoa porque o Eterno a ama de uma maneira especial. Mas como é que você, assim, poderia parecer contraditório, né, gente? Você falaria, olha, o Eterno, ele ama a gente, ele vai trazer só coisas boas. Então, se uma pessoa ama alguém, por que ela vai trazer um sofrimento? Por que ela vai trazer uma aflição? Né? Por que ela vai fazer isso? Eu vou usar digamos assim, um exemplo simples para a gente começar a entender isso. Vamos meditar nisso e nós vamos investigar um pouco esse assunto. Ele é muito profundo, ele tem muitos aspectos e há uma discussão muito grande sobre isso. Mas nós vamos tocar nele e nós vamos investigar ele. Mas digamos que você recebe na sua casa, só um exemplo, né, que me surgiu agora, mas um parente seu, um sobrinho seu, enfim, você acolhe e essa pessoa vai para a sua casa porque ela tem que fazer um concurso, ela está estudando. E, bem, ela vai morar na sua casa por um tempo até ela fazer esse concurso. Mas você observa que um dia ela acorda tarde, outro dia ela não está estudando e tem
já fez algumas amizades, alguns amigos estão chamando ela para sair, enfim. E você começa a pegar no pé dela, digamos assim, né? Você começa a exigir, né? Não só dar conselho, mas fazer uma pressão, que ela tem que acordar cedo, que ela tem que estudar, que ela está ali para isso, que você acolheu ela por causa disso, que ela não pode ficar saindo toda hora com os amigos, ela não está. Esse é o momento dela estudar, dela se preparar, e você se torna até uma pessoa chata para ela. E a princípio ela chega em casa e já tem ali você posicionado, cobrando ela e exigindo ela, e por um tempo ela até pode considerar que você se tornou uma causa de aflição para ela. Mas na verdade, você é um instrumento que vai trazer sobre ela momentos extremamente felizes na vida dela e duradouros dentro da perspectiva desse mundo, após o fato dela conseguir passar naquele concurso, que era o objetivo dela. Enquanto que aqueles amigos que pareciam agradáveis, que chamavam ela para sair, na verdade, eles trariam um extremo malefício na vida dessa pessoa. Então, você que está, entre aspas, causando uma aflição momentânea, provisória nessa pessoa, você, na verdade, está realmente com interesse genuíno de ajudá-la. E, posteriormente, ela vai observar o quanto você foi extremamente importante. Entendeu, gente? Como você marcou a vida dessa pessoa, e lá na frente ela vai dizer: olha, aquele parente, né, que me recebeu, puxa, na época eu fiquei chateado até, mas ele me ajudou muito, porque agora eu sou uma pessoa, digamos, a pessoa conseguiu passar no concurso, é bem-sucedida, e muito disso ela deve às cobranças que foram feitas por aquela pessoa. Então, vamos fazer a primeira analogia. Às vezes, um sofrimento temporário, ele tem o objetivo de lhe conceder o mérito e uma preparação para um momento posterior, longo, muito mais longo do que aquele sofrimento momentâneo, com muito prazer e alegria. Então, o motivo daquele sofrimento temporário, a fonte dele é o amor, é causar bem-estar para você. E por isso é chamado um sofrimento por amor. Vamos entender isso e vamos analisar isso. Porque esses sofrimentos, a princípio, eles são parecidos com os sofrimentos que ocorrem. Parecidos. Existem algumas diferenças, mas são parecidos com os sofrimentos que ocorrem com uma pessoa cuja causa é um haverá, um pecado cometido, e também sobre aquela pessoa que não estuda a Torá. Quando eu falo estudar a Torá, gente, não é você pegar só um livro de um autor e ler o livro. Estudar a Torá tem que envolver o estudo da Torá escrita e da Torá oral. Então, estudar a Torá tem que ter a Torá em si. Você tem que realmente tirar do estudo um ensinamento. Os livros são ótimos, eles são muito bons, mas eles são auxiliares. Porque se você começa a só ler os livros, só ler livros, só ler livros, só ter aulas e aulas e livros, você se torna uma pessoa de um entendimento limitado. Você apenas pesca informações. Você não capta informações pessoalmente. Você só
pesca informações. E você fica muito dependente da instrução dos outros. Você não aprende a escavar e encontrar, né, pedras que sejam preciosas e sejam boas. Você precisa aprender a escavar, aprender a buscar isso pessoalmente. Muito bem, agora nós vamos ler um texto que é citado, né, sobre essas aflições de amor, que está no livro de Mishlei, Provérbios 3:12. Diz assim: Ki et asher ye'ehav Hashem yochicha. Então, é interessante porque esse, esse texto, né, a continuação, e diz, e o pai, né, como um pai que acalma seu filho, né? Existe um comentário de Irache que ele acalma seu filho após ter corrigido ele. Então ele acalma seu filho. Então, o sentido do texto é aquela pessoa que o Eterno ele deseja, né, que lhe agrada, né, que ele ama, ele golpeia com aflições. Você fala, puxa, ele repreende essa pessoa. Mas, né, qual é o motivo disso? Né? Pela lógica natural, se uma pessoa agrada o Eterno, ele, ao invés de sofrimento, ele quer trazer benefício. E essa lógica ela funciona. Na verdade, o Eterno quer trazer benefício. Mas, então, por que existe o sofrimento? Então, vamos, como é um estudo, não só uma aula, eu vou agora perguntar a vocês essa questão. Se uma pessoa que agrada o Eterno, o desejo dele é justamente de conceder benefícios, por que então o texto diz que a quem o Eterno ama, ele vai trazer, né, vai muitas vezes castigá-lo com certos sofrimentos, repreensões, como forma do seu amor? Por que isso? Considerando esse princípio, que é verdadeiro, que uma pessoa que agrada a Kadosh Baruch Hu, ele deseja lhe conceder coisas boas. Então, onde entra o sofrimento nisso? O sofrimento não é recompensa, porque a pessoa está agradando o Eterno, obviamente que não. A recompensa serão coisas boas. Mas onde entra o sofrimento? Então, eu queria ouvir vocês agora um pouco, a opinião de vocês, e a gente continua, mas eu queria que vocês participassem um pouco também, né? O porquê disso? Qual é o motivo disso? Né? Onde é que o sofrimento entra nisso? Muito bem, algumas observações boas. Refinar a alma a fim de cumprir o propósito principal. Repreende quem tem mais intimidade. Quebranta o coração, faz recorrer ao Eterno. Corrigir a fim de ter uma elevação. Muito bem. São pontos importantes, uma forma de correção. Ok? Vamos analisar, para a gente entender isso, Isaías 53:10. É interessante porque esse texto é muito, não só esse texto, mas várias profecias são usadas, né, pela religião que, graças a Kadosh Baruch Hu, nos libertamos, que, na verdade, usa os textos do Taná como uma coxa de retalhos, profecias, textos fora de contexto, e de uma maneira totalmente forçada, não considerando o contexto e não sobrevivendo a uma interpretação correta dos textos. Então agora nós vamos ler Isaías 53,
E nós vamos entender isso de uma maneira mais profunda. Vamos entender um aspecto, tem muitos aspectos e muitas variáveis nesse tema. Mas vamos entender um aspecto. Então, muito bem. É dito, Va Hashem Chofetz, né, a quem o Eterno, né, a quem ele ama, né, Chofetz Dakeu Echeli, está em Isaías 53:10. Então, a pessoa que o Eterno ama, né, ele golpeia, inclusive, com enfermidade, né? O texto aqui inclui a palavra enfermidade, Echeli. Então, a pessoa é golpeada com enfermidade. Puxa, é algo complicado, né, da gente entender, ou seja, uma pessoa que é amada pelo Eterno, né, o seu corpo, às vezes, é atingido com uma enfermidade. Parece algo, né, a gente tem que usar aqui de pensar e sabedoria para entender isso. Ou seja, quem Hashem, né, quem agrada, quem ele ama, ele muitas vezes vai, literalmente, é esmagar, ou seja, apertar e o fez adoecer. Puxa! Só que, quando isso acontece, gente, preste atenção nisso, que é fundamental. Preste muito bem atenção nisso. Isso só vai funcionar, isso só vai funcionar, e nós vamos ler o texto continuar a leitura do livro de Esaias, Isaías, se a pessoa aceitar o sofrimento, no sentido de receber aquele sofrimento como de uma maneira positiva. A pessoa vai receber, obviamente, todos, é óbvio, vai orar para que Hashem liberte você daquele sofrimento. Você vai orar para que o Eterno livre você, cure você. Mas você não vai se revoltar contra aquele sofrimento, não. Você vai entender que ele surgiu, ele veio até você, ou porque existe um haverá, está sendo corrigido. E se existe um haverá, um pecado, a iniquidade, e o sofrimento está vindo, isso é prova também, não é exatamente um sofrimento por amor, mas ele contém o amor também de Hashem, porque na medida que Hashem está proporcionando o meio de limpar você, de fazer uma capará, isso é prova do amor dele por você, porque ele se interessa por você. Ele está preocupado, obviamente, em lhe ajudar, em limpar você. Então, mesmo que seja um sofrimento, que a causa é uma iniquidade, uma haverá, existe o amor contido nesse tipo de correção. Mas você precisa receber, não se revoltar contra ele. Obviamente, orar pela cura, é óbvio. Você não vai receber, não é simplesmente acolher uma doença e falar agora eu vou passar a vida toda doente. Não. Você deve buscar diligentemente a causa, fazer um enxovar e aquela enfermidade sair de você. Ela não veio para ser, ela não é uma recompensa. Ela é apenas uma forma, um meio para que você faça um enxovar ou para que haja um outro tipo de processo que também é benéfico, a fim de que o objetivo final seja uma recompensa. Ela não é recompensa, ela não é algo que deve chegar e ficar. Agora, se a pessoa simplesmente se revolta contra o fato, não busca a causa e ainda faz aquele porquê de maneira negativa, ela só está perpetuando um estado ruim,
sem benefício que esse estado ruim iria lhe proporcionar. Ou seja, é uma atitude completamente errada e não correta. Se a causa foi a anulação da Torá, que ela não está lendo a Torá, o resultado será a recompensa dela aprender através da Torá. Muito bem. E aí continua o texto de Eshayahu, né? E diz: Im tassim asham nafsho. Ou seja, né, se ele colocar asham, que é um tipo de sacrifício, né, pela culpa, mas o sentido é se ele colocar, né, se ele receber, né, esse sofrimento, né, de uma certa forma, colocar a culpa na sua alma, né, no sentido de aceitar o sofrimento, né, da alma através daquele sofrimento, oferecer uma restituição, né, ou seja, o sofrimento, a aflição chegou até nós e a gente olhar aquele sofrimento, eu volto a dizer no começo, como é que um homem se aproxima de Akadosh Baruch Hu? Nos seus pensamentos, ele se apega ao Eterno. Então ele e busca o motivo, investiga as suas ações, não encontrou, haverá. Observa se ele está estudando a Torá, ele está estudando a Torá, então aquele sofrimento é por amor. E ele vai lhe causar um benefício. O sofrimento, ele não é a recompensa, ele é apenas um meio para a recompensa, né? Aqui ele vai trazer no livro de Eshayahu uma recompensa direta, né? Ele diz, continuando o texto, Ire zera yarir yamin. Então, se ele... Muito bem. Então, continuando o texto, vamos observar. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela foi golpeada com a enfermidade, segundo o livro, segundo o texto em Shayahu, a pessoa ela sofreu uma enfermidade, literalmente, né? Ela sofreu uma enfermidade. Ela atribuiu, então, a sua alma, considerou isso como restituição, né, de algo relacionado à sua alma, ou seja, o termo Asham é uma forma, ela fez um tipo de sacrifício. Quando uma pessoa, por exemplo, ela passa uma dificuldade, ela atribui aquela dificuldade, ela consegue entender aquele sofrimento, ela consegue entender que aquele sofrimento está ocorrendo na sua alma, na sua vida, por um motivo. Ela recebe isso como uma forma de caparar, não só a saída desse sofrimento ela será mais rápida, mas aquela situação de fato serviu, caso haja um haverá, como uma capará, como uma expiação. E qual é a recompensa? Diz, Ire, Zera, Yarir Yamin. Ou seja, essa pessoa, ela vai ver sua descendência, ou seja, ela vai ser curada, aquela doença não vai tirar a vida dela, ela vai viver muitos dias, né? Ela será curada da enfermidade e vai ver seus netos aumentar a quantidade de dias, né? E, e os sábios dizem, Velo od, e não só isso, ela, Shetalmudô mitkayem beyadô. Além disto, os sábios dizem, o estudo da Torá dessa pessoa permanece com ela. Ou seja, é internalizado nela todo o estudo da Torá. Então, essa é a recompensa dela. Agora, gente, vamos analisar o sofrimento Be'ahavá, né, em amor. Os objetivos dele
e os motivos dele. Obviamente, considerando que não haja, então, um tipo de haverá que causou aquele sofrimento. Digamos que não existe um haverá. E a pessoa, ela se ocupa da Torá. Então, não tem uma causa de um pecado, uma iniquidade, e é uma pessoa que se ocupa da Torá. Quando isso ocorre, então, o motivo, segundo os sábios, é muito elevado. Porque o Eterno, ele considera, obviamente, que a vida nesse mundo é muito passageira, muito temporária. E essa pessoa, ela está no nível de agradar a Hashem de uma maneira muito elevada. E Hashem quer, digamos assim, promover, fazer ela subir um degrau. Para quê? Para que quando ela chega no mundo vindouro, ela esteja num nível muito mais elevado do que ela conseguiria com o mérito que ela teria agora. Embora seja um mérito muito grande, ela atingiria um nível X, mas o Eterno quer presenteá-la com um nível ainda mais elevado. Então, o que é que ele faz? Ele traz um tipo de sofrimento que lhe causará mérito. Não existe um haverá, não existe pecado, não existe iniquidade, a pessoa não existe anulação da Torá, ao contrário, a pessoa está estudando a Torá, mas Hashem, ele quer lhe proporcionar algo melhor no mundo vindouro. O mundo vindouro já é maravilhoso, mas Hashem quer proporcionar um nível ainda mais elevado. É aquele caso que eu contei para você, para vocês, né, do aquele parente que cobrou, né, do sobrinho que ele estudasse, ficou no pé dele, ele então passou no concurso. E aí passou a ter uma vida e um padrão muito melhor do que ele tinha antes. Então, aquela cobrança, aquela aflição momentânea, visava o bem dele. Assim também, Kadosh Baruch Hu, quando ele vê que uma pessoa é muito diligente em buscá-lo, e ele vê que o nível que ela alcançou vai alcançar um certo degrau no mundo vindouro, e Hashem deseja que ela atinja um degrau ainda bem mais elevado, então ele pode, por amor, fornecer sofrimentos para que através desses sofrimentos a pessoa então alcance um mérito a fim de atingir um degrau mais elevado. Como o mundo vindouro é um mundo permanente e duradouro, é um mundo eterno. Então, um sofrimento momentâneo no mundo físico, a recompensa recebida no mundo vindouro chega a ser incomparável. É desproporcional. É muito maior do que aquele sofrimento momentâneo. Então, nós não devemos jamais julgar as pessoas. A pessoa está com uma enfermidade ou está passando uma dificuldade, nós não sabemos se foi uma verá que ela cometeu, pecado. Nós não sabemos se ela não está estudando a Torá ou se ela é uma pessoa extremamente agradável a Kadosh Baruch Hu, que estuda a Torá e não cometeu a verá, que como fonte daquele sofrimento, mas Hashem está dando aquela aflição para elevá-la espiritualmente. Ele concedeu um nível mais elevado. Por isso não devemos, né, simplesmente atribuir àquela pessoa fez isso, deve ter cometido algum erro, deve ter feito aquilo. Não devemos fazer isso, porque nós não sabemos. Uma outra coisa importante também ocorre com o tzadik completo, é que quando Hashem vê que a pessoa é um tzadik completo, mas, nesse caso, ela tem algumas pendências, né? Existem algumas coisas que ela fez que causou uma certa dívida ou uma pequena mancha na sua alma. Então, o que é que Hashem vai fazer? Ele vai proporcionar, através de sofrimentos de limpeza,
que aquilo seja solucionado, porque ela quer que esse tzadik, ele tenha uma herança no mundo vindouro plena. Ele tem acesso a algo maravilhoso. Nesse caso, existe um motivo, existe uma pequena mancha, e cada pequeno erro que ele comete é corrigido. E a pessoa fala, mas como pode? Existe aquele rachá, aquele homem perverso, faz um monte de coisa errada, não acontece nada com ele. Mas aquele outro, qualquer coisa que ele faz é corrigido. Sinal do interesse, da atenção de Akadosh Baruch Hu por aquela pessoa, pelo tzadik. Quanto que o Urachá. Que existe o Urachá que é corrigido, mas que sofre. Isso é um bom sinal. É um Urachá que tem esperança para ele. O Urachá que não, aparentemente não sofre. Que faz um monte de coisa errada, mas ninguém pega ele. É um péssimo sinal. Esse Urachá está sendo dado tudo que ele faz. Se ele faz uma pequena coisa de bom, se ele foi na rua, deu uma tzedakah para uma pessoa pobre, ele já vai receber a recompensa rápido. Porque Hashem não quer que no mundo vindouro ele receba nenhum tipo de recompensa. E se ele reclamar, vai dizer, não, você deu aquela tzedakah, olha o que aconteceu no momento seguinte, você já recebeu sua recompensa. Esse homem será cortado. Ele não tem nenhum lugar no mundo vindouro. Então, tudo que ele faz de bom já recebe na terra, é o contrário. Ok, gente? Existem mais coisas, vou deixar algo para vocês meditarem sobre isso. Os sábios explicam. Quando a lei sobre os escravos diz o seguinte, se o mestre, né, digamos, ele deu um murro no escravo e quebrou um dente dele, ou feriu ele, cegou um olho, digamos. Automaticamente, por um dente quebrado, por um olho, aquele escravo está livre. Automaticamente livre. Ou seja, a sua dívida foi perdoada. Sim, também. Se por um dente a dívida de um escravo é perdoada, ele está livre. Os sábios dizem, algumas aflições no corpo têm essa função de fazer um tipo de capará de limpeza em manchas da alma. Por isso a importância também dos sacrifícios que eram feitas no Beit HaMikdash e provavelmente voltarão no tempo do Mashiach alguns desses sacrifícios. Porque enquanto se tem um corpo físico, esse processo de alguma forma, atingir o corpo físico tem, digamos assim, o poder de causar limpeza na alma, de sujeiras que foram apegadas à alma, impurezas, em razão de pecados e iniquidades cometidas. Muito bem, para nós finalizarmos essa primeira aula, nós vamos analisar depois vários outros pontos. Eu queria só ressaltar que nós observamos que o texto de Isaías 53 que nós lemos é aplicável a todas as pessoas. Aquele texto, ele diz literalmente o seguinte: se uma pessoa a quem o Eterno ama, ela foi atingida, né, e enfermou, ficou doente, ali fala de literalmente a pessoa ficar doente, é uma doença, é algo que atingiu o corpo dela, e essa pessoa, ela recebeu essa aflição no sentido de acolheu como restituição para a sua alma, daí vem o termo chama, ou seja, é como se ela atribuiu culpa à sua alma e ela aceitou como restituição. Então, qual é a recompensa? Ela será curada da sua doença. Nesse caso. E ela vai viver longos dias, ou seja, ela não vai morrer, aquela doença não vai lhe causar morte.
e ela verá a sua semente, ou seja, os seus netos, e quem sabe até os seus bisnetos. Ela terá essa bênção, essa recompensa de ver os seus netos, porque ela não se revoltou contra o sofrimento, mas atribuiu culpa na sua alma. Se ela observou que havia um haverá, ela entendeu. Se ela não estava estudando a Torá, ela entendeu. Se não havia nenhuma dessas duas coisas, ela também entendeu que era o mérito que ela precisava adquirir, que Hashem estava fazendo isso por amor. Ok? E para nós terminarmos, gente, eu queria terminar essa primeira aula com um texto que eu já falei muito para vocês, nós vamos ler hoje em hebraico, que é Devarim 29, 28, diz: Anistarot la Hashem. Então, as coisas que são ocultas, as coisas que não são segredos, não foram revelados, pertencem a Hashem. Hashem Eloquim, Hashem é o nosso Deus. Vea Niglot Lano, mas as coisas reveladas, Moshe falou, pertencem a nós. O Levaneno, e aos nossos filhos, ou seja, e aos nossos descendentes. Até quando isso? Ad olam, para sempre. Nunca vai existir um outro povo que vai ensinar a Torá, não seja o povo judeu. La sod, agora o objetivo disto, la sod et kol divrei a Torá azot. Para fazer, para praticar, tudo, todas as palavras desta Torá. Ok? Como a gente viu no Sinai, foi dado, né? Os Luchot a Even, né? Ou seja, Aseret Adibrot, os 10 ditos, os 10 mandamentos, a Torá escrita, a Mishnah, a Torá oral, os escritos e as profecias, né? Ketuvim e Nevi'im, e a Guemará, que são o ensinamento dos sábios. É da Guemará, juntamente com a Mishnah, que vai sair o que nós conhecemos como Alahá, ou seja, a forma de nós caminharmos diante de Akadosh Baruch Hu. Gente, essa foi a primeira aula, começo de aulas que nós teremos a partir de agora, com um único objetivo: nos aproximar e nos apegar a Kadosh Baruch Hu. Essa é a melhor porção que nós temos nesse mundo. Então, o homem que é próximo de Akadosh Baruch Hu, ele alcançou a maior porção, a porção mais importante nesse mundo. Vamos valorizar agora a doença? De forma alguma. Se existe uma enfermidade, vamos nos revoltar contra ela? De forma alguma. Nós devemos buscar, escavar exatamente o que é, por que está acontecendo aquela enfermidade. Se é um haverá, se é uma anulação, se nós não estamos nos ocupando da Torá, ou se é um ato de amor de Akadosh Baruch Hu, a fim de nos conceder mérito. A recompensa, quando nós atribuímos a culpa à nossa alma, quando nós entendemos e nós recebemos aquele sofrimento também com amor, é que nós seremos recompensados com a cura, ou com o mérito, ou com o ensinamento da Torá. Então é preciso entendermos isso. É preciso, porque as aflições, elas são constantes. Eu quis começar o estudo tratando das aflições, porque é a coisa que, infelizmente, porque não é agradável, e felizmente, porque causa uma série de benefícios, as aflições nos acompanham diariamente, ou semanalmente, anualmente. Está sempre chegando perto da gente.
E nós temos que saber lidar com isso e usar isso para que os nossos pensamentos estejam ligados a Kadosh Baruch Hu.